Bem-vindos a mais esse episódio de Market Mirror. Nesse episódio, nós vamos falar do aumento da produção de petróleo anunciado pela OPEP e também pelo anúncio de aumento de importação de petróleo que a China e a Europa fizeram. Vamos juntar tudo isso num pacote e vamos simular as causas e efeitos, principalmente valor de empresas na Arábia Saudita e no Brasil. Bem-vindo ao Market Mirror. Não esqueçam de assinar o canal e curtir o vídeo. E vamos para a vinheta. Muito bem, então vamos à simulação de hoje. Como eu disse, dois eventos num pacote. Deixa eu abrir aqui o pacote que a gente vai executar. Muito bem. Esse pacote eu chamei de sobe e desce do petróleo. E ele tem dois itens. A OPEP, que aumenta a produção de petróleo, que aconteceu essa semana, o anúncio. E a China e a Europa também, a China é um deles, também posteriormente anunciou que vai aumentar a importação de petróleo e o consumo, né? Então eu coloquei esses dois itens aqui no nosso pacote de simulação e apertando este botão aqui, nós temos acesso direto ao executor de causa e efeito e hoje nós vamos executar um pacote, né? Então, o que vale eu vou habilitar aqui a análise, o resultado, o efeito dinâmico, o resumo por momento. Eu vou selecionar aqui 3 semanas, então a cada 3 semanas ele vai me dar um resumo dos itens de empresas, né? Para que a gente possa prever aí o que vai acontecer com as ações e quais empresas vão subir e descer. Vou marcar aqui para executar pacote, né? Não vai executar um causa e efeito único. Já vem selecionado aqui o pacote, porque eu selecionei lá no pacote diretamente para executar. Então ele já vem o pacote habilitado aqui. E vamos executar. Aperto o botão segue. E muito bem. Olha lá, já estão aparecendo algumas análises e ele ainda está executando até executar os resultados. Então vamos lá. A produção de petróleo na Arábia Saudita sobe 4%. A Arábia Saudita é um dos principais países da OPEP e a OPEP, na verdade a OPEP Plus, decidiu aumentar a produção de petróleo. OPEP Plus é a OPEP e outros países, né? E a Arábia Saudita é um dos principais produtores de petróleo da OPEP. Então, a Arábia Saudita sobe 4% a produção de petróleo. Com isso, o valor da empresa Saudi Aramco, num primeiro momento, sobe 3,9% aproximadamente. Essa é uma das principais empresas produtoras de petróleo na Arábia Saudita. O volume de petróleo na Arábia Saudita disponível sobe 3,2%. Faz com que a produção de gasolina na Arábia Saudita também suba 3%. Volume de gasolina disponível sobe 2,5%. O valor da gasolina na Arábia Saudita desce 2%. A importação de gasolina cai na Arábia Saudita. Volume de gasolina depois cai um pouquinho. Já havia subido bastante, desceu um pouco. Valor da gasolina sobe um pouquinho, que havia descido bastante.
A importação de gasolina na Arábia Saudita sobe um pouquinho e assim vai. Aqui, né, agora são sempre dezenas ou centenas de análises e ele segue aqui todas as análises durante várias semanas, levando em consideração aqui combustíveis, né, e provavelmente também serviços de transporte que dependem desses combustíveis. Então, aqui centenas de análises de causas e efeitos. Ainda ele está processando, ainda aqui nesse ponto, ele está falando de petróleo. Muito bem, gasolina. Ele começa a falar de índices de empresas aqui. Começa a falar de empresas brasileiras de transporte que dependem de gasolina ou de combustível, de diesel. Então aqui até o valor de transporte no Brasil desce, impacta aqui o valor da empresa JSL de logística, se eu não me engano, Jadlog, Braspress, e por aí vai, vamos rolando aqui. Isso impacta também outros combustíveis que são gerados a partir do petróleo, que é o diesel, querosene de avião também, de aviação, turismo, e aí estou vendo aqui valor da soja também é impactado. Com isso, uma empresa produtora de soja brasileira que chama Amage, e por aí vai. Então vamos ao resultado. Aqui no início da análise eu tenho um botão que já vai direto lá para o resultado, né? Então vamos lá. Resultado final. E aqui, depois da terceira semana, nós temos um resumo, que é bem bacana. Então a produção de petróleo na Arábia Saudita sobe 4%. O valor da empresa Saudi Aramco sobe. Na primeira semana, 4%. Volume de petróleo na Arábia Saudita, petróleo disponível, sobe. Produção de gasolina sobe. Valor do petróleo cai. Valor da empresa Saudi Aramco cai, menos do que subiu, mas cai na segunda semana. E a importação de petróleo na China na segunda semana sobe, que era lembra aquele segunda causa e efeito do nosso pacote, que nós vimos lá no início do vídeo. Então, na terceira semana, volume de gasolina disponível na Arábia Saudita sobe 2,5%. A exportação de petróleo da Arábia Saudita sobe mais de 2,5%. Exportação de petróleo do Brasil cai. Entendo que porque a Arábia Saudita está exportando mais, a exportação de petróleo do Brasil cai. Volume de petróleo disponível no Brasil sobe. E o valor do petróleo no Brasil cai 2%, arredondando. Então, um resumo das 3 primeiras semanas, que a gente chama aqui de momentos. Ação da empresa Saudi Aramco, que é da Arábia Saudita, tem a bandeirinha aqui da Arábia Saudita, sobe 0,1%. Na verdade, sobe 1%, né, arredondando. Valor da Petrobras cai 1,6%. Valor das empresas de transporte brasileiras cai quase 1%. E valor da empresa Amage, que produz soja no Brasil, cai. Na verdade, sobe, desculpa, estou vendo errado aqui. O valor das empresas de transporte brasileiras e da Amage sobem. Quase 1%. Tá? Na quarta semana, para fechar o primeiro mês,
Valor da gasolina na Arábia Saudita cai. Aqui ele colocou o valor, inclusive, da gasolina no Brasil, fazendo uma comparação. Produção de gasolina na Arábia Saudita cai bastante na quarta semana. A exportação de gasolina na Arábia Saudita sobe mais ainda na quarta semana, 2%. Com isso, o volume de petróleo na Arábia Saudita desce um pouquinho, dá uma balanceada e por aí vai. Mexe aqui na empresa Saudi Aramco, mexe na empresa aqui Petrobras. A Petrobras, o valor da Petrobras cai, porque a produção de petróleo no Brasil também cai. E volume de petróleo na China, que começou a importar mais, sobe, consequentemente o valor de petróleo na China cai. E aqui ele, inclusive, disponibiliza o valor do barril de petróleo, a variação que ocorre. Na quinta semana, vamos ver até a quinta semana aqui, importação de gasolina da Arábia Saudita obviamente cai. E aí vamos, valor da empresa Saudi Aramco cai 0,5% aqui na quinta semana, desce nesse ponto aqui. A importação de petróleo da Arábia Saudita sobe 1% na quinta semana. E por aí vai, como vocês podem ver aqui. Pessoal, então é isso que eu queria mostrar por hoje. Ficamos por aqui. E nós vimos as consequências aqui na Arábia Saudita, no Brasil, na China, desse vai e vem aqui, o aumento de produção de petróleo da OPEP, aumento de importação de petróleo na China, tudo que aconteceu nessa semana. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam de seguir o canal e curtir o vídeo. E vejo vocês no próximo episódio de Market Mirror. Até mais!